Salmo 27, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Então esse salmo ele está falando sobre a confiança em Deus. Então o que é confiança? O que é confiar? Confiar é certeza, é convicção, é firmeza, é força, é segurança. Então a principal razão por que nós devemos confiar em Deus, qual que é? É que Deus, ele é digno da nossa confiança. Ao contrário assim dos homens, Deus, ele nunca mente. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não o fará? Tendo ele falado, não o cumprirá? Então, irmãos, Deus, ele é perfeito, não é? Como os seus planos. Os seus planos também são perfeitos, são santos e são justos. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e também daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós nos esforçarmos em conhecer a Deus através da sua palavra, nós veremos que ele é digno da nossa confiança. E à medida que nós vamos conhecendo esse Deus no dia a dia, o que acontece? Essa confiança ela vai crescendo mais e mais. Então Deus, ele sempre vai querer o melhor para todos nós. Por isso é que tudo acontece no tempo e no modo dele, segundo a sua vontade. Então confiar em Deus, irmãos, é o quê? É você crer que a palavra dele é verdadeira, é você crer que ele nunca falhará, é você ter a certeza que ele ouve e responderá às suas orações, mesmo quando a resposta demora em chegar. Não é Jó, irmãos? É um exemplo disso na Bíblia. Ele passou por uma grande aflição. Ele perdeu seus bens, perdeu sua família, seus filhos, perdeu a sua saúde. Mas ele confiava em Deus. E como é que nós podemos ter essa certeza? Porque a palavra diz, né? Que ele exclamava: ainda que ele me mata, nele esperarei. Então isso é ter confiança em Deus. É você estar passando uma situação difícil, mas você confiar que Deus vai reverter essa situação. Então, quando você confia em Deus, você é liberto do medo, porque muitas vezes as situações elas nos amedrontam, mas se você confia em Deus e confia de todo o seu coração, você é liberto do medo. O medo, ele não vem do Senhor. Quando nós o sentimos, é como eu disse, é porque nós não estamos confiando inteiramente em Deus. E muitas vezes nós não confiamos, por quê? Porque nós não o conhecemos bem a esse Deus a quem nós servirmos, e também por nós não termos uma intimidade com Ele. Vamos ver o que fala em 2 Reis 6:8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. E o versículo 12 também fala assim: e disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E no versículo 15 fala assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu,
e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então aqui, irmãos, a palavra diz, que a Síria, ela fazia guerra contra Israel. E toda vez que o rei da Síria pensava em uma estratégia para destruir Israel, Deus revelava essa estratégia para o profeta Eliseu. E ele avisava o rei de Israel para que a nação não fosse destruída. E por isso é que o rei da Síria decidiu matar Eliseu. Então o rei, ele enviou para lá carros e cavalos e um grande exército que cercou a cidade. E de manhã, quando o rapaz, o moço do homem de Deus, se levantou e saiu, ele viu aquele exército que tinha cercado a cidade. E ele sentiu um grande pavor por não conseguir ver nenhuma solução. Mas nós vimos aqui que Eliseu disse a ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E pediu que Deus abrisse os olhos espirituais do discípulo para que ele visse que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, que visão maravilhosa, não é, que esse discípulo presenciou? Os anjos de Deus em carros de fogo, preparados para guerrear por ele e por Eliseu. Então, irmãos, nós vimos assim que a intervenção do Senhor, ela muda a nossa visão. Ela muda a maneira de como nós enxergamos os problemas. Nós vimos aqui que Deus, ele não tirou o rapaz, o moço, daquela situação. O discípulo de Eliseu, ele continuou ali, no mesmo lugar, mas ele simplesmente começou a enxergar o mundo espiritual. Então o Senhor mudou ali aquela situação. Eliseu também, ele não teve medo do imenso exército da Síria, né? Por quê? Porque ele sabia, como nós iniciamos no Salmo 27, que ainda que um exército o cercasse, em Deus ele confiaria. Então, irmãos, quando as situações elas parecem assim desfavoráveis a nós, o que nós temos que fazer é crer que Deus está agindo em nosso favor. Eliseu, ele permaneceu calmo. Por quê? Porque ele já tinha visto o exército de Deus, o exército dos anjos de Deus. Isso é visão espiritual. Então, visão espiritual é nunca olhar somente para as coisas ruins, mas sim procurar sempre ver coisas que mostram a glória de Deus. Então, visão espiritual é compreender o divino propósito de Deus e reconhecer a sua parte nesse propósito. Então, nós podemos resumir assim, que visão espiritual é o quê? É abrir os nossos olhos para vermos o sobrenatural à nossa volta. Então isso é ter visão espiritual. É você abrir os seus olhos e ver o quê? E ver o sobrenatural à sua volta. Não você ver aquela situação que está acontecendo, mas você ver o impossível, o sobrenatural. Um exemplo assim de cegueira espiritual bem clássico, irmãos, foi Saulo de Tarso, não é? Ele ficou com a cegueira espiritual até ele se encontrar com Jesus. E a palavra diz, que quando ele viu uma luz muito forte, a palavra diz que lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele tornou a ver. Então Deus deu a Paulo a visão espiritual,
do quê? Do propósito que Deus tinha para com ele, que era fazer dele uma testemunha e um ministro do Evangelho. Irmãos, e nessa noite também, nessa manhã, Deus também quer dar a você uma visão espiritual como deu a Paulo. Ele quer revelar a você os propósitos e os objetivos que lhe capacitarão para cumprir o propósito. Quando nós estamos cegos assim espiritualmente, nós sempre enxergamos as dificuldades, enxergamos os problemas, e tudo isso nos assusta. Então nós entramos muitas vezes em desespero. E com isso, consequentemente, nós deixamos de crer em Deus. E acabamos por tomar, assim, decisões precipitadas, baseadas naquilo que nós estamos vendo. Então a nossa visão, ela está fisicamente restrita ao limite que os nossos olhos alcançam. E para nós superarmos esse limite, nós necessitamos utilizar a dimensão espiritual para podermos ver com os olhos espirituais. Então, para ver as soluções de Deus, irmãos, é preciso ter uma visão além dos limites físicos. Então, muitas das dificuldades que nós passamos, elas são procedentes do quê? Da nossa falta de visão espiritual. Por quê? Porque nós, muitas vezes, desconhecemos essa capacidade de ver. Então, a visão espiritual é a nossa capacidade de ver claramente o que Deus quer que nós vejamos, enxergando o mundo, assim, sob o ponto de vista de Deus. Então, muitas vezes também, irmãos, existem alguns bloqueios que impedem que nós tenhamos uma visão espiritual. Um desses bloqueios é o pecado. O pecado, ele nos cega. A palavra diz que o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E o pecado, ele nos permite ver apenas os nossos interesses, não é? Uma outra coisa também que bloqueia a nossa visão espiritual é a incredulidade. O que é incredulidade? É uma recusa de crer. Então, se você se recusa a crer, você é incrédulo. E ser incrédulo é você olhar assim para Deus, mas você ter dificuldade de acreditar que Ele pode realizar milagres, prodígios na sua vida. Quando Davi olhou para o gigante, Davi, ele não olhou com a visão natural, ele olhou com a visão espiritual. Todos ali, quando viam o gigante, olhavam com os olhos carnais. Eles diziam que o gigante era um homem forte, um homem grande, um homem acostumado a guerrear, e dificilmente alguém o derrotaria. Mas quando Davi olhou para o gigante, a sua visão foi espiritual. E por que nós sabemos disso? Porque ele disse: Deus o entregará nas minhas mãos. Então, irmãos, confiar é descansar no Senhor. E isso é essencial para uma vida assim cristã sadia. Ainda que nós digamos assim, que nós confiamos em Deus, mas se nós não descansarmos nele, nós viveremos assim, uma vida de frustração, de murmuração, e isso Deus abomina. Então, quando nós confiamos, nós descansamos em Deus, nós temos paz. E nós temos assim a paz, como diz a palavra, não é? Uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas nos olham e não compreendem. Como é que nós podemos estar tão seguros, tão calmos em meio a uma tempestade? Então, uma pessoa, irmãos, que confia, que descansa no Senhor, é uma pessoa assim que está com a vida completamente rendida a Deus. Quantas vezes nós estamos passando uma situação difícil, não é? Às vezes os parentes ou alguém olha para nós e fala: como é que você aguenta passar por tudo isso e fica aí calmo, não é? A situação está aí, a casa está caindo e você se mantém calmo. Mas é porque, irmãos, a pessoa tem no coração a confiança em Deus. Ela sabe que vai passar por problemas, mas ela tem a certeza de que Deus vai solucionar.
Então, nas situações difíceis que nós passarmos, nós temos sempre que olhar com os olhos espirituais. Nós temos que olhar além do que os nossos olhos físicos estão vendo. Nós temos que já olhar aquilo solucionado, aquilo resolvido. Então, uma pessoa que vive assim segura de Deus, né, uma pessoa que confia em Deus, que sabe que Deus é seu refúgio, que Deus é a fortaleza, que é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, irmãos, como é importante nós sabermos que nós temos um Deus assim, que luta em nosso favor. Quando você tem essa certeza no seu coração, não importa o que você esteja passando, a situação que se levantou, o importante é que você sabe que de uma forma ou de outra Deus está lutando em seu favor. Então, o que eu queria deixar aqui nessa manhã é isso, que hoje o Senhor também, Ele quer mudar a sua visão nesse problema que você está enfrentando, nessa ameaça, nessa luta, nessa dificuldade. Deus, nessa manhã, Ele quer abrir os teus olhos e Ele também quer te dar uma visão espiritual diferenciada a respeito de tudo e a respeito de todos. Então, a partir de hoje, enxergue assim o que está acontecendo ao seu lado, ao seu redor, mas enxergue com os olhos espirituais, enxergue pelos olhos da fé. Não importa o problema, não importa quem se levantou contra a sua vida. Se hoje você deixar que o Senhor abra os seus olhos, é certeza que você sairá daqui como uma pessoa vitoriosa. Você vai sair daqui com a cabeça erguida. Você vai sair daqui confiante, com certeza que tudo vai se resolver. Por quê? Porque o Senhor, Ele está contigo e você não precisa temer nada. Sua palavra diz, operando eu, quem impedirá? Não é? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Irmãos, uma coisa eu tenho certeza, que Deus, Ele está e Ele sempre estará ao nosso lado. Não importa as circunstâncias, mas desde que você confie nele, desde que você esteja confiando nele. Então, esconda-se no Senhor, esconda-se debaixo das suas asas e é certeza que Ele te porá em segurança, Ele firmará os seus pés sobre uma rocha. Então, irmãos, nessa manhã, abra seus olhos e a partir de agora, comece a enxergar com os olhos espirituais. Comece a enxergar as bênçãos que o Senhor tem proporcionado e vai proporcionar a você e a toda a sua família. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar.